Olá, que bom que você está aqui comigo estudando o Estatuto do Policial Civil do Estado do Rio de Janeiro. Vamos falar agora sobre responsabilidade, um tema que as bancas adoram falar de transgressão, de penalidade, né? Exato, gosta muito dessa parte do regime disciplinar. Bom, olha lá, pelo exercício irregular de suas atribuições, o policial responde civil, penal e administrativamente. O policial e todo o universo, né? Todo mundo responde, né, no mínimo, nessas três instâncias, sem considerar ainda a ética, né? Que é outra instância administrativa, mas com outro foco. Então, as combinações civis, o que é combinação? As penalidades civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, sendo umas e outras independentes entre si. Bem assim, as instâncias civil, penal e administrativo. Quer dizer o seguinte, olha, pelo mesmo ilícito, o policial, assim como qualquer servidor, isso é uma regra geral, né, pode responder a um processo civil, um processo penal, um processo administrativo. Ok? E sofrer penalidade nos três, não é porque foi punido em um que não vai ser punido no outro processo, entendeu? Não adianta ficar, eu já fui punido lá, vou ser punido de novo? Vai! É, desse jeito, essa é a regra. E aí, lógico, prevalece aquela máxima do direito estatutário, é uma jurisprudência administrativa, um entendimento já afirmado, de que é o seguinte, a absolvição penal por negativa de autoria ou materialidade vai afastar a responsabilidade civil e administrativa. Mas não é uma negativa, uma absolvição por falta de provas, não é isso não. Uma absolvição por negativa de autoria, não foi ele, né? Ou uma absolvição por negativa de materialidade. Ó, isso aí não é crime, não é ilícito. Ah, então tá bom. Então ele não vai responder, esse agente público, esse policial, não vai responder num processo civil, nenhum processo administrativo, porque lá no penal ele foi absolvido por negativa de autoria e ou materialidade, ok? Isso é importante porque isso é uma jurisprudência administrativa fortíssima. Tranquilo? Bom, as transgressões. O nosso objetivo aqui não é ficar lendo os artigos, incisos todos. Você vai fazer a leitura lá no regulamento, artigo 16, de todos esses incisos aqui, né? Sabendo que do 1 ao 12, vai falar 13, é 12. Do 1 ao 12 são considerados pelo legislador transgressões disciplinares de natureza leve, de natureza média, né, 13 a 21, e as demais de natureza grave. A autoridade competente para decidir a punição poderá agravar a classificação atribuída às transgressões, atendendo aí as peculiaridades e consequências do caso concreto. Então, o que o legislador fez? Autoridade, você não vai decidir como você bem entender, não. Aqui, o legislador, né, já está estabelecendo os parâmetros de decisão da autoridade administrativa policial. Agora, deu uma margem de interpretação para a autoridade que ele, fundamentadamente, atendendo às peculiaridades e consequências do caso concreto, poderá agravar. Percebeu? Mas ele não deixou a coisa solta. Ele definiu o que é transgressão leve, o que é transgressão média, o que é transgressão grave. Ele quem? O legislador. As penas disciplinares, na aplicação das penas disciplinares, vai se considerar, esse aqui é um comando para o administrador, para a autoridade competente. Na hora de você punir o servidor policial, você, autoridade, considere a repercussão do fato, os danos decorrentes da transgressão ao serviço público, as causas de justificação, as circunstâncias atenuantes, agravantes, classificação da gravidade. Então, aqui nós temos os princípios norteadores da ação punitiva. Na hora da decisão para aplicar a penalidade, parâmetros importantes, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade
entre o delito praticado e a reprimenda justa e adequada para aquele caso. É esse o princípio aqui estabelecido. O que é causa de justificação? Força maior, transgressão cometida na prática de ação meritória no interesse do serviço público, da ordem ou da segurança pública. O que é circunstância atenuante? Boa conduta funcional, relevância dos serviços prestados, transgressão cometida em defesa de direitos próprios ou de terceiro, ou para evitar um mal maior. A gente tem que lembrar que a atividade policial ela é extremamente peculiar. E o policial, o que ele é? Né? Ele é a ponta de lança, ele é a linha de frente. E ele lida todos os dias, rotineiramente, com problemas, né? Com confrontos. Então, é natural uma má interpretação, às vezes, de quem está de fora. Ah, o policial, olha lá, ó, aprontou. E será que aquela pessoa que está fazendo o julgamento estivesse lá, na mesma situação ali do policial? Será que ela teria outra atitude? É isso que tem sempre que se questionar. Porque apontar o dedo e julgar os outros, né, no conforto da sua sala, do seu gabinete, não é muito fácil, muito fácil. Quando você está lá na rua, o universo é outro. Falo isso porque eu sou oficial de justiça. E olha que eu tenho uma admiração imensa pelos policiais. Ah, Claudete, mas tem muito policial bandido. É, mas também tem juiz bandido, também tem comandante bandido, tem médico bandido, professor bandido. É, tem bandido em tudo quanto é lugar. Só que, como o policial é ponta de lança, é aquele que está direto em contato com a comunidade, e nós temos aí uma repercussão social muito maior, né? E um volume muito maior por conta da natureza, né, da sua atividade. Aí não tem jeito. Lógico, tem muita coisa a melhorar, principalmente no que se refere à estrutura policial, né? Daria aqui um debate, um discurso, mas o nosso objetivo não é esse. Então, não vou entrar nessa seara. Mas eu sempre digo, eu tenho amigos policiais exemplares, pessoas corretíssimas, pessoas que estão se sacrificando e mais, sacrificando a família em prol do bem maior, né, do bem público, da paz social. É isso. Então, estar lá no lugar do policial é muito difícil. Julgar o policial da nossa zona de conforto é muito fácil. Então, tem sempre que observar essas circunstâncias, essas causas de justificação, circunstância atenuante e circunstâncias agravantes também, ou seja, má conduta funcional. Aquele que é pilantra, uma hora ou outra, eu lembro muito de um juiz corregedor que ele falava isso. Ele falava, eu considero sempre qualquer servidor inocente, de boa intenção. O pilantra, uma hora eu vou pegar ele porque eles não me escapam. Eu não preciso ficar em cima de chicoteando todo mundo, achando que todo mundo é do mal. Não, a maioria das pessoas são do bem. É isso. Mas tem aquele péssimo, né? Quais são as circunstâncias agravantes? Aquele que tem constante má conduta funcional, prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, reincidência, transgressão praticada em conluio, né, em conluio com duas ou mais pessoas, durante a execução de serviço, em presença de subordinados ou em público, transgressão praticada com premeditação ou com abuso de autoridade hierárquica ou funcional. Então, nós temos aqui os casos agravantes. E quais são as penalidades? Bem parecida com o Estatuto Normal, né, do geral. Vamos lá. A advertência, ela vai ser aplicada em particular. Eu achei isso aqui interessante, né? No Estatuto não tá esse particular. No Estatuto dos Servidores em geral, em particular e verbalmente, que é outra coisa esquisita, esse verbal. Nos casos de falta leve, tá, mas é verbal, mas vai ter que anotar no assentamento funcional, né? E a repreensão já é aplicada por escrito no caso de falta leve também, ok?
a diferença é essa, né? Um é escrito, outro é verbal, os dois falta leve. Agora, a suspensão já tem ali, né, uma gravidade já acrescentando, né, já num grau de gravidade maior. Mas mesmo assim, o que tem de interessante? A falta leve também é passível de suspensão. Uma suspensão de 1 a 15 dias. Perceba que a suspensão não excede 90 dias no seu total, né? Mas o próprio legislador, ele foi muito preciso aqui, ó, autoridade, você também não vai decidir de qualquer jeito, não. Se a falta for leve, é de 1 a 15 dias. A autoridade, né, vai definir, percebam, de 1 a 15 dias. A autoridade decide ali qual é o prazo da suspensão. De 16 a 40 dias no caso de falta média e de 41 a 90 dias no caso de falta grave. Quando houver conveniência para o serviço policial, a suspensão poderá ser convertida em multa de 50% por dia de vencimento ou remuneração, cumprindo a carga horária normal de trabalho. Então, a multa, mais uma vez, a multa é substitutiva da suspensão aplicada, ok? Então, a penalidade de multa, ela é uma penalidade substitutiva da suspensão aplicada. E aí, não é o policial que quer a conversão em multa. Se houver conveniência para o serviço policial. Isso é interessante. Se for conveniente para o serviço policial. Não é um direito do policial punido, não. A pena de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade será aplicada nos casos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. E aí, para a gente relembrar, eu trouxe aqui, né? O 220 e o 2479 traz aí os fundamentos de aplicabilidade da demissão, que também vai ser observado para destituição e cassação. Aí, quando praticou uma transgressão ou proibição de natureza grave, provada má-fé, não basta ser grave, tem ainda a má-fé sendo provada. Incontinência pública ou escandalosa, prática de jogos proibidos, embriaguez habitual em serviço, ofensa física em serviço, salvo legítima defesa, abandono de cargo, lembrando que o abandono de cargo no Estatuto dos Servidores Públicos Civis é aquela falta injustificada por 10 dias consecutivos, ok? Cuidado com isso. Claudete, mas tem divergência entre o 2479 e o 220. É verdade, tem. Mas a redação mais recente do abandono de cargo vai fixar a ausência injustificada por 10 dias consecutivos, ok? Essa é a redação mais recente e prevalece. É isso. Que mais? A ausência ao serviço sem causa justificada por 20 dias interpolados em 12 meses. Outro prazo, né, que também tem divergência dentro do próprio estatuto, mas esse é o que prevalece. Insubordinação grave, ineficiência habitual e desídio. Autoridade máxima do poder que vai aplicar a demissão. Poderá decorrer de efeito penal de sentença condenatória, transitada em julgado. E aí, eu já falei do abandono de cargo, aquela falta de 10 dias. O que diz no caso de cassação? O nosso Estatuto do Estado, que será aplicada a cassação quando quando em exercício de falta punível com demissão, aceitação ilegal de cargo ou função, provada a má-fé e perda da nacionalidade brasileira ou sendo português quando extinta a igualdade de direitos. Lembrando o seguinte, olha só, eu quero fazer um alerta para você. Muitos examinadores, muitas bancas se confundem e tratam a disponibilidade como se fosse uma penalidade. Porque fala assim, cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Só que esse ou disponibilidade é cassação da disponibilidade. E não é a disponibilidade em si. Porque a disponibilidade em si, ela é um direito do servidor. Aquele servidor estável, que teve seu cargo extinto ou declarado desnecessário, ele vai ficar em disponibilidade, porque tem estabilidade, né? Acabou o seu cargo, mas não acabou o seu vínculo funcional.
Aí, o examinador que não conhece o Estatuto de Direito, nossa, todas as bancas se enrolam com o Estatuto do Estado do Rio de Janeiro. Aí coloca lá como se fosse a penalidade a disponibilidade. Se você perceber que o examinador colocou disponibilidade como se fosse uma penalidade, você já sabe qual é a resposta, né? Fazer o quê? Melhor do que ficar debatendo com o examinador é você marcar o X onde ele quer que você marque. Eu já fiz isso em prova. Eu sei, eita, o examinador errou a questão, mas eu vou acertar. Eu já sabia do psicológico do examinador e eu acertei a questão. Tá bom? Então, cuidado com isso. Bom, prescrição. Outra coisa também importante, né? O que é isso? É um instituto processual que dá ao examinador um prazo para ele punir, senão vai ficar eternamente aberto isso. Então, olha só, prescreve em 5 anos a transgressão disciplinar sujeita a pena de demissão, cassação ou de aposentadoria ou disponibilidade. E em 2 anos a transgressão disciplinar sujeita a advertência, repreensão ou suspensão. Ok? Agora, se aquela transgressão, aquele ilícito praticado, também for um ilícito penal, aí vai a prescrição a ser observada, vai ser aquela lá da lei penal. Basta saber isso. Não precisa saber como é que está lá na lei penal. Não precisa. Basta saber isso aqui, dentro das questões estatutárias, tá bom? Bom, e aí a apuração das transgressões. A autoridade que tiver ciência das irregularidades no serviço é obrigada a promover a sua apuração. Não é uma escolha, é o chamado poder-dever disciplinar. Se ela toma ciência de que um policial aparece em tese que praticou um ilícito administrativo, tem que promover a apuração. Aí escolhe a autoridade o que ela vai escolher. Qual o meio de apuração? Se é através da sindicância ou do PAD. Sempre assegurado ampla defesa, claro. Né? Precisa ser por advogado? Não precisa ser por advogado, mas tem que ter a defesa, ok? As autoridades competentes terão 10 dias após recebidas as conclusões das comissões de sindicância ou PAD para proferir a decisão sob pena de responsabilidade. Então, a autoridade instaura a sindicância ou instaura um PAD para apurar aquele ilícito e vai enviar para a comissão processante, comissão de sindicância, comissão de PAD. A comissão vai trabalhar na apuração, receber as defesas, as provas, tudinho, e aí vai fazer um relatório. Feito o relatório, a comissão devolve esse processo para a autoridade competente, que aí vai ter 10 dias para decidir, ok? Ou proferir decisão, ou determinar nova diligência, o que for aí adequado. A sindicância administrativa disciplinar, ela vai ser um instrumento adequado para a apuração das infrações cuja natureza autoriza aí a aplicação de advertência, repreensão, suspensão até 60 dias. Isso é interessante, né? Limitado a 60 dias. Por que é interessante? Porque a maioria das sindicâncias pode aplicar suspensão até 30 dias. Só que aqui não, aqui uma sindicância pode resultar em penalidade de suspensão até 60 dias. Isso é diferente demais. Eu não lembro de nenhum estatuto que tenha esse prazo aí da penalidade numa sindicância. Bem diferente. E aí você sabe que banca examinadora gosta do que é diferente, né? E o prazo da conclusão da sindicância é de 60 dias a contar da sua instauração, ok? Bom, eu vou dar uma paradinha aqui, porque na próxima, oh meu Deus, eu vou falar do PAD. Ah, não, ainda tem uns detalhes aqui da sindicância. Não sendo possível concluir em 60 dias, a autoridade sindicante, esqueci dessa parte, ó, pessoa, prepara os slides, esquece. A autoridade sindicante encaminhará sob pena de responsabilidade funcional em 10 dias ao chefe imediato. Então, vamos lá. A autoridade instauradora, né, vai ter a sindicante vai ter essa responsabilidade. Ela tem um prazo a observar,
60 dias, né, para concluir a sindicância. Não foi possível concluir em 60 dias. Aí, a autoridade sindicante encaminhará sua pena de responsabilidade funcional em 10 dias ao chefe imediato, relatório dizendo o seguinte, ó, as diligências que está faltando, solicitando prazo para conclusão, e esse prazo não pode passar de 30 dias. Então, o que o legislador está falando? Ó, em 90 dias você tem que resolver essa sindicância. Excepcionalmente, não sendo concluído em 90 dias, a autoridade sindicante, em 10 dias de novo, sob pena de responsabilidade, encaminhará relatório ao chefe, de novo, em igual prazo, esse chefe abrirá vista ao chefe da Polícia Civil, com indicação das diligências. Então, o que aconteceu aqui? 2 pedidos de prorrogação. O pedido primeiro de prorrogação foi de decisão do chefe imediato da autoridade sindicante, ok? Aí não deu tempo. Bateu 90 dias e não conseguimos concluir. Aí a autoridade sindicante pede um novo prazo. Só que agora não é mais competência do chefe imediato decidir essa nova prorrogação. Agora, quem é competente para decidir essa nova prorrogação é o chefe da Polícia Civil. Então, a segunda prorrogação da sindicância, quem é competente para decidir é o chefe da Polícia Civil. Lógico, né? Bem fundamentado o pedido de segunda prorrogação, com a indicação das diligências faltantes e a solicitação do prazo necessário à conclusão. E aqui nem falaram qual é o prazo necessário para a conclusão, viu? Nessa segunda. Tranquilo? Ok? Então, vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Aí você para um pouquinho, toma um café, vai lá, dá uma respirada, dá uma pausazinha e volta a estudar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Tchau, tchau.